E aí galera, tudo bem? Aqui é o Matheus e hoje eu tô aqui com a Renata. Oi, gente, tudo bem? Ela é uma amiga minha de colégio e faz muita coisa, na verdade. A gente poderia falar um pouco o que você faz, né? Vamos lá. Vamos lá. Líder de célula da Quadrangular. aqui em Londrina. O que mais? Líder do Pockets, da UEL. Pockets. Pockets. Faço parte também da linha de frente do Roses, Roses. que é um projeto só para meninas. Aí, dá pra participar Então, aí, quem quiser. menina. E o que mais que eu faço? Muitas coisas. Vira à noite fazendo projeto. Aliás, ela projetou o quarto. Me chame. Contrata ela, se vocês precisarem. Hoje a gente vai falar sobre obediência, seguindo o terceiro vídeo da série. A gente já falou sobre ansiedade, sobre culpa. Você ainda não assistiu o vídeo porque não saiu, mas você vai assistir o vídeo. Claro. Com certeza. E você também. Então, se você não assistiu o vídeo ainda, entra no card que eu vou deixar, calma aí, aqui, e assiste. Pode ser antes ou depois desses vídeos, não tem problema, a ordem, você quem faz. Mas então, vamos lá, vamos começar? Bora. Eu acho que o problema principal, na verdade, é quando a gente não vive o hoje por pensar que tem um futuro que vai, ser perfeito, entendeu? Sim. A gente, sei lá, eu mesmo já pensei, não, porque quando eu tiver fazendo isso na igreja, quando eu tiver no ministério de louvor, ou quando eu tiver, quando eu tiver casado, nossa, eu vou conseguir fazer muita coisa pra Deus. Não, né? Não dá. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender, na verdade, que tudo que nós fazemos hoje também faz parte do nosso chamado. Tudo que eu realizo hoje, tudo que eu entrego para Deus hoje, também vai refletir lá na frente para aquilo que eu fui chamada. Então... E eu acho que até relaciona muito com coisas que a gente precisa fazer hoje para alcançar esse futuro. Na verdade, eu acho, não sei se você concorda, que nunca vai ter um futuro perfeito. Nunca vai ter um futuro perfeito que a gente vai estar tudo certo pra gente conseguir realizar as coisas. Porque pensa, quando você começar um relacionamento, quando você casar, tiver filhos, você vai estar mais na correria ainda. Até que fala lá na Bíblia, né, que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, assim, que tempo melhor pra fazer as coisas do que... Felizes são os solteiros. Que tempo melhor pra fazer as coisas do que hoje. Exato. Então, assim, a gente tem que cumprir o que a gente foi chamado pra fazer hoje. E isso envolve muitas coisas, né? A questão de chamado, que se a gente não cumpre aquilo que a gente foi chamado para fazer hoje, a gente não vai chegar no futuro preparado, porque a gente não vai passar por esses processos. Mas é também questão de pecado. Por exemplo, um cara que entra no relacionamento com problemas de pornografia, cara, ele vai levar pro relacionamento dele muitos problemas que ele poderia ter se livrado, que ele poderia ter, livrado até a mulher com quem ele tá se relacionando, né? Cara... Para com isso, né? Toma uma decisão hoje, né? Então, assim, envolve coisas de chamado, envolve se entregar para Deus, mas também envolve essas questões de pecado mesmo. Se você deixar para depois, quando chegar o depois, você vai sofrer muito mais as consequências, né? Você vai levar para sua casa um problema assim. Às vezes o cara pensa que quando ele casar, ele vai parar de fazer isso, mas na verdade isso é um erro, isso é uma mentira. Uhum. Pelo contrário, ele vai continuar fazendo isso dentro do casamento. Então isso acaba, sim, atingindo o casamento dele, a vida dele espiritual e também da esposa dele, da casa dele, né? Porque isso é uma maldição. Então isso é super um erro, né? Esse pensamento que quando você alcançar aquilo, você vai parar ou você vai começar algo. Na verdade vai estar mais sujeito ainda Exato. a atrair a esposa, Exato. porque a pornografia, né? Não é um vídeo que a gente vai falar sobre pornografia aqui, mas a pornografia deturpa totalmente a sua visão sobre um relacionamento saudável e, sua família, seus filhos vão estar muito mais sujeitos, né, a cair no mesmo erro que você. Então, Isso é verdade. obedecer hoje, tanto no seu chamado, quanto em parar de fazer algumas coisas, deixar uns pecados de estimação para lá. Mas também falando agora especificamente sobre o nosso chamado, sobre o que a gente é chamado para fazer, né, viver o hoje, tem a questão de ser fiel no pouco, né, que a gente estava comentando. Sim. Então, acho que a pergunta inicial é o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado hoje em suas mãos. Talvez você pense que isso que você faz hoje, talvez na sua igreja ou em algum ministério, seja pouco ou não seja nada a ver com aquilo que você tem como chamado, sabe? Então, o que você tem feito com isso? Eu acho que um exemplo bom é o exemplo de Davi, né?
O exemplo de Davi eu acho que é um exemplo ótimo, né? Porque, cara, foi um rei, tipo, o rei mais top, assim, do povo de Israel, né? Ele, tipo, foi exemplo, símbolo até hoje da nação. Mas, cara, pra ele chegar lá, ele, tipo, teve que obedecer, sendo pastor de ovelhas, obedecer confrontando Golias, obedecer nas pequenas coisas. Até quando ele tava fugindo de Saul, ele podia ter matado Saul, podia ter feito várias coisas e, o trono seria dele. Exato. Mas o que ele decidiu? Ele decidiu honrar a autoridade, decidiu obedecer, porque ele sabia que a promessa dele ia chegar, ele sabia que o momento dele ia chegar de ser o rei de Israel, ele já tinha promessa, já tinha sido ungido, e por mais que tinha dificuldades na vida dele, assim, ele obedeceu, Exato. né? Então, assim, eu acho que a questão é, tipo, você tá obedecendo hoje? Você tá cumprindo com o que Deus tá te falando pra fazer hoje? Eu acho que o fiel no pouco, eu acho que relaciona muito com as pessoas. Eu também já pensei muito isso, não, porque eu preciso ter muitas visualizações. Tem que ministrar na igreja e, de repente, 100 das 105 pessoas que estão lá tem que sentir. E as outras 5 pessoas que não sentiram são pastores, que eles não precisavam, sabe? Então, assim, não é assim que funciona, né? Não é só nas coisas extraordinariamente grandes que acontecem que você está sendo usado por Deus, mas... fazendo as coisas que Deus te colocou na sua vida, né? Tipo... Sim, e quando Samuel estava procurando Davi para ser ungido como rei, ele estava cuidando de ovelhas. Então, a gente vê ali na Bíblia que ele fazia isso com muita excelência. Então, desde o pouco, o Davi, ele era super excelente, sabe? Naquilo que ele fazia. Então, isso também refletiu na boa excelência dele como rei. Então, aquilo que nós fazemos hoje reflete naquilo que nós iremos fazer daqui 10 anos, 20 anos, naquilo que você... acha que faz parte do seu chamado e propósito, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente obedece hoje, a gente também é guiado pro nosso propósito, né? Você falou ali de Davi, eu lembrei de quando ele foi falar com Saul para enfrentar Golias. E, cara, ele falou assim, não, porque eu já lutei contra uns animais mais difíceis do que lutar contra um mero homem ali, né? Tipo, ele já tinha obedecido e isso levou ele para cumprir cada parte do chamado dele, né? O processo do chamado dele, se a gente pode dizer assim. Porque quando ele lutou contra Golias, ele não virou rei. Mas foi uma parte do chamado dele que ele obedeceu, mas tipo que ele só chegou até lá e depois em todos os processos porque ele tinha obedecido antes. Porque ele começou cuidando com excelência das coisas do pai dele. Né? Então quando a gente serve recebendo as pessoas na igreja, a gente dá o melhor sorriso, a gente obedece da melhor forma. Quando a gente é chamado para limpar a igreja ou para cuidar de uma célula, para fazer essas coisas, sabe? Tipo, essas coisas que muitas pessoas consideram pequeno. Mas, cara, tem um valor muito grande, porque são pequenas pessoas que, se você cuidar com excelência, essas pessoas, à medida que você também vai chegando no seu chamado, você vai crescendo. E até você tipo, era líder na igreja, depois a gente começou a célula na escola, e de repente na faculdade você tipo, foi pro Pockets e começou um projeto com as meninas, e tipo, isso tudo foi porque você decidiu obedecer lá. Né? E, tipo, isso acontece processualmente, então quando você cuida das pessoas que Deus colocou na sua vida, quando você cuida, tipo, daquilo que Deus colocou na sua vida, hoje, tipo, daí sim você vai chegar preparado para quando, tipo, você tiver algo maior nas suas mãos, né? Até eu acho que é um momento de prova no nosso coração, né? De prova da nossa lealdade a Deus, de prova do, tipo, será que a gente vai dar conta do final, da coisa grande que Deus tem pra gente? Então, é meio que um processo, assim, né, de prova. Exatamente. Lógico que a gente entende que é o Senhor que capacita, é o Senhor que usa, tudo. Mas muitas pessoas acham que o chamado ou o ministério vai acontecer assim, né? Nessa hora de dedos, ou do dia pra noite, ou sei lá, quando tiver tal idade. Mas não, ele já começou agora. Então a gente precisa entender isso pra começar a obedecer e pra realmente servir com excelência aquilo que Deus tem me dado. Porque se eu não for excelente agora, eu não vou conseguir ser excelente lá no futuro, sabe? Se você deixar pra começar a ser excelente no futuro, você vai demorar 2 futuros pra estar excelente, né? Tipo, cara... não vai dar muito certo. E muitas vezes, eu acho que até a gente... Acho que é muito caso de... A gente estava conversando há um bom tempo atrás, quando a gente pensou em fazer esse vídeo, a gente estava pensando e conversando sobre pessoas que desistiram de servir na igreja, desistiram de cuidar de pessoas, desistiram de fazer as coisas. E eu acho que, claro, tem muitas situações da vida, né? Tipo, tem muitas situações e tudo mais. Mas eu acho que muito disso também é a questão da pessoa
sei lá, estava esperando o momento perfeito e não fez com excelência e acabou não indo para algo maior que ansiava, mas não fazia para conseguir chegar, entendeu? E daí desiste e às vezes até sai da igreja, desanima, não que a pessoa vai desviar, porque mas só uma pessoa que tinha potencial, que servia, que cuidava, acaba ali parada, né? Tipo, estagnada no mesmo lugar sempre, só vai, ouve e vive a vida dela como se nada tivesse acontecido. Porque às vezes também é uma expectativa que ela teve, né? Talvez, sei lá, talvez essa expectativa aconteceu, tudo aconteceu pra ela, então não tem mais o porquê dela fazer, não tem mais o porquê ela continuar. Mas nós também precisamos entender que são tempos, né? E processos, e também precisamos ter obediência de fechar alguns processos, de continuar a nossa vida e escutar aquilo que Deus está querendo de nós naquele momento. Então, acho que isso também faz parte da obediência, a gente entender que há tempos e tempos que o Senhor tem chamado a gente para fazer algumas coisas e também tempos que Ele vai chamar a gente para outras coisas. Eu acho que é muito isso mesmo. Acho que sobre isso a gente não tem mais o que falar. Brincadeira. Um beijo, acabou o vídeo. Acabou, galera. Eu acho que até sobre essa questão de tempos, de expectativa, a gente chega num lugar em que a gente entende que obedecer é confiar. Sim. Né? Quando a gente obedece, isso está dizendo que a gente confia em Deus. E quando a gente não obedece, está demonstrando a nossa falta de confiança em Deus. Sim. Né? A gente relaciona com o povo de Israel. Vamos lá, o povo de Israel saiu do Egito e tinha a promessa de chegar lá na Terra Prometida e Deus resgatou eles para que eles pudessem adorar a Deus. Então ele resgatou para uma vida de obediência. Claro que tinha promessa da Terra Prometida, mas ele resgatou do Egito, da escravidão, para que eles pudessem ser livres para obedecer, né? Livres para honrar a Deus, para adorar Ele no Monte Santo e tudo mais. Mas quando o povo perdia a confiança em Deus, eles começavam a se rebelar. Então várias vezes eles chegaram para Moisés e para Arão: não, vocês trouxeram a gente para morrer aqui, porque lá a gente tinha comida, lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo. Tudo isso porque faltava confiança de que era Deus que estava no cuidado, sabe? Tipo, era Deus que estava ali. E eles começaram a se rebelar várias e várias vezes e deu no que deu, né? Era um negócio de meses, durou anos. 40 anos. Uma vida. E tipo, uma geração inteira foi impedida de entrar na Terra Prometida, de viver aquilo que Deus tinha prometido para a nação inteira, porque eles se rebelaram. Então, entra muito naquilo que a gente falou, né? Se a gente não obedece hoje, a gente não vai conseguir viver, né, o futuro que Deus tem preparado pra gente. E essa relação de obediência com confiança é muito legal, porque a gente consegue analisar a nossa vida. Sim. E a falta de obediência também, igual a história desse povo no deserto, é exatamente isso. Às vezes a gente atrasa alguns processos que talvez deveriam durar meses, que acabam durando anos, por conta da obediência. Então é muito mais fácil, na Bíblia mesmo fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, você não obedecer, a falta da obediência, ela talvez não, né? Ela atrasa os processos que você precisa viver. Então, acho que é isso, né? E também tem a questão que a gente citou o povo de Israel ali enquanto ele estava no deserto. Mas também tem a questão de, mano, a gente chegou. A gente chegou no tão esperado futuro. E aí? A gente chegou na Terra Prometida. E agora? A gente vai obedecer? Porque a obediência também é isso. Porque a gente tá falando, né? A gente tem que obedecer hoje para que a gente possa chegar no futuro. Se a gente não obedecer, vai levar 2 futuros. Mas e quando a gente chegar? E aí? A gente vai continuar obedecendo? Né? E daí a gente entra na questão do povo de Israel, que também, tipo, se acomodou e várias vezes fez as coisas, e depois voltava. E daí levantava um juiz, e depois os reis, e daí os reis não eram fiéis, a nação era infiel, o povo era exilado, daí voltou o remanescente e tudo mais. E a história deles é muito de tipo, não, a gente obedece e a gente não obedece, não obedece. Mas, cara, eles já estavam na Terra Prometida, tipo, eles já tinham alcançado a promessa, agora era só obedecer, tipo, até tem a leitura das bênçãos e das maldições, né? Obedece e você tem bênção. Tipo, desobedece e tem maldição. Tipo, era isso, simples assim pra eles, né? Simples assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe como é difícil. Mas chegou, e agora? A gente vai obedecer? E aquela questão de Esther, que você estava falando comigo, mano, Esther foi um exemplo de obediência. Tipo, desde ali do começo até quando ela foi chamada para salvar o povo, né? Sim.
Então, a Esther, né, antes dela chegar no cargo de rainha, ela foi obediente, né, ao primo dela que estava criando ela. Então, desde o começo a gente vê na história de Esther que ela obedecia, ela tinha um coração ensinável e ela tinha um coração também disposto. Porque se ela não tivesse ouvido o primo dela, se ela não tivesse obedecido, ela não salvaria o povo dela. E é muito aquilo que a gente estava conversando, né? Ela não só chegou no propósito, ali no chamado dela de ser rainha, mas ela também salvou o seu povo. Então ela estava no lugar certo na hora certa, porque ela foi obediente e disposta para aquilo. Até eu acho que uma coisa que a gente até tinha conversado de talvez não falar aqui, mas eu acho que encaixa muito certo, é a questão de uma expectativa no lugar incorreto, né? Mas diferente de uma esperança naquilo que Deus tem para nós, a gente vive uma expectativa no lugar incorreto. Porque, eu não sei, parece que até no povo de Israel, eles viviam com a esperança de chegar na Terra Prometida, com a expectativa de chegar na Terra Prometida. Quando eles chegaram, eles diziam, tipo, agora chegamos, tipo, a vida tá feita. Mas não sei, Esther, eu vejo uma esperança naquilo que Deus tinha pra fazer. Exato. Através da vida dela, né? Claro que Mardoqueu, ele foi, tipo, meio que um guia, assim, pra ela, né? Tipo, o cara usado demais, assim, de Deus. Mas ela não tinha expectativa de que o chamado dela seria assim, não, meu chamado é ser rainha. Nossa, minha vida vai ser boa quando eu for rainha. Deus me chamou pra ser rainha. Mas não era isso. É tipo, Deus me chamou para obedecer ele, e através da minha obediência eu cheguei ao lugar de ser rainha para salvar meu povo. Exato. Então assim, a esperança dela estava no que Deus tinha para fazer através da vida dela, e não no posto que Deus ia colocar ela. Porque quando a gente vive isso, a expectativa meio que precede a frustração, né? A gente vai ser frustrado, a gente vai desobedecer, vai parar de confiar e vai dar no que deu com o povo de Israel. Então, terminando o vídeo, né? Eu acho que a gente falou uma boa quantidade de coisas aqui, mas a gente pode falar uma recapitulação dos pontos que a gente falou então. A gente falou sobre um coração obediente, de Esther. A gente falou sobre obediência é confiar em Deus. Quando a gente não obedece, a gente está demonstrando uma falta de confiança em Deus. Exato. Fiel no pouco. Fiel no pouco. O que você tem feito, com aquilo que Deus tem te dado hoje. Exatamente. E a questão de que a gente tem que ter esperança em Deus, naquilo que Deus vai fazer através da nossa vida. E não de um posto que Ele vai colocar, porque quando eu for líder, porque quando eu for pastor, porque quando eu tiver muitos seguidores. Cara, tipo, não tô falando se, mas se Deus colocou na sua vida e se você obedecer hoje, quando isso acontecer, né? Tipo, quando você chegar nesse lugar que Deus prometeu para você, nesse chamado que você tem, você não vai parar ali. Eu acho que esse é o ponto central assim, da coisa que deve guiar. Se você vive com a esperança no que Deus vai fazer através de você, através das posições que Ele te colocar, seja no trabalho, seja sendo pastor, seja sendo um líder, o que você tiver no seu coração, né? O que Deus te colocar no seu coração. Quando você vive a esperança do que Deus vai fazer através de você, você vai conseguir obedecer, ser fiel no pouco, você vai ter um coração ensinável como o de Esther, você vai viver, assim, sabe? Sem altos e baixos, igual o povo de Israel, vai chegar naquilo que Deus tem pra você. Eu acho que é isso. É isso? É isso. Então é isso. Lembre-se de sempre obedecer a Deus, de cumprir com aquilo que Deus te chama pra fazer hoje. Porque nosso chamado é hoje também. Sim. Né? E falando agora também sobre obediência e confiança, próximo vídeo, confiança. E esteja sempre com o seu coração firmado em Deus, que é o mais importante de tudo. Então, antes de tudo, esteja sempre com o coração firmado no Senhor. É isso aí. Então, se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Deixe seu like. Deixa seu like. Comenta, manda para as pessoas. Compartilha. Exatamente. E também acompanha as redes sociais, porque eu vou estar postando conteúdo lá, vou estar postando quando vai lançar o próximo vídeo. Segue nas redes sociais, não esquece. Deus te abençoe, obedeça, vivo hoje. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fechou. Eu adorei, meu Deus!